Definição de filtros, atributos e especificação de produtos e SKUs. Essa definição é feita na mesma área onde você cadastra sua árvore de categorias, até porque ela faz parte da estruturação da sua árvore de categorias. Isso é muito importante, tão importante quanto a definição de árvore de categorias, porque isso vai definir como que vai funcionar a navegação do seu cliente na sua loja, tanto em questão de filtros, quanto nas seleções que ele vai precisar fazer dentro da página de produto. Essa criação ela é feita selecionando a respectiva categoria em que você vai cadastrar essa especificação. Nesse caso, eu vou usar, dentro do departamento joias, a categoria anéis. Nessas opções, campo produto, campo SKU. Porém, eu tenho um requisito aí, que é a criação do grupo. Quando eu entro nessa opção, eu vou ter a listagem de todos os grupos criados nessa categoria, anéis, como os grupos que essa categoria herdou das categorias de nível superior a ela. Então, por exemplo, aqui eu tenho descrição e características, que são dois grupos que foram criados na categoria raiz, e eu tenho pedras, que foi criado no departamento joias, que está um nível acima de anéis. Então, eu sempre vou ter essa listagem. Lembrando que os campos herdados não podem ser editados nessa categoria. Eles somente são editados na categoria em que eles foram criados. Quando eu crio um novo grupo, o campo que eu devo preencher é o nome do grupo. Por exemplo, especificações. Para que é utilizado o grupo? E por que ele é um requisito para a criação do campo de produto e SKU? Ele é utilizado em duas situações. Primeiro, na ordenação dos filtros no menu lateral, porque ele é o primeiro critério de ordenação, ou seja, o sistema pega a ordem dos grupos e dentro da ordem de cada um dos grupos, a ordem dos campos dentro desses grupos. E aí ele monta o menu lateral, os filtros de especificações do menu lateral com base nessa ordenação. Ele também é importante porque no layout ele delimita como que esses campos serão agrupados. Falando um pouco em uma questão mais técnica, esse campo delimita a div onde esses campos serão impressos na página. Isso facilita para o programador separar essas informações visualmente. Por exemplo, em abas, eu consigo criar um grupo especificações técnicas, eu consigo criar também grupos itens inclusos e vídeos. Dessa forma, eu tenho 3 abas na minha página de produto e em cada uma delas eu tenho N campos. Eu posso ter nas especificações técnicas o campo de sistema operacional, de operadora, de modelo. No campo de itens inclusos, um texto descritivo com todos os itens inclusos na embalagem. E eu posso ter na aba de vídeo um campo onde eu colo aquele código do YouTube para incorporação de vídeo. Feita a criação do campo, salvei, ele vai entrar na listagem, vejam como ele é exibido de forma diferente dos campos herdados, né? Lembrando que você consegue alterar a posição desse filtro, sempre movendo esse retângulo, caso eu tenha mais de um grupo na mesma categoria. E, definido isso, eu vou definir os campos de produto e SKU. Antes de entrar no cadastro propriamente dito, só vou explanar aí alguns conceitos. por exemplo, Qual a diferença de campo produto e SKU? O campo produto ele vai definir a visualização antes da página de produto, ou seja, a navegação por filtros, ela é definida por campos de produto. E eles vão definir qual a variação que eu vou visualizar na vitrine. Um exemplo disso,
eu tenho um campo de produto em uma loja de moda, um campo de produto cor. Isso faz com que, quando eu buscar por alguma peça, por algum modelo, já me mostre na vitrine todas as cores disponíveis para aquela busca, ou então para aquele filtro, diferente do campo de SKU. Assim como o campo de produto é usado na navegação até a etapa da página de produto, o campo de SKU ele é usado a partir da página de produto, que é a hora que eu faço o refinamento final na minha compra, ou seja, os últimos detalhes para a compra. No caso de moda, por exemplo, a cor me delimitou quais os produtos que eu escolhi na vitrine, entrei na página do produto e aí eu tenho uma seleção de tamanho, PMG. Isso não é algo que, por exemplo, influenciaria na visualização do produto, porque por cliente, o PMG, eles não têm fotos diferentes, não são produtos visualmente diferentes. Então ele pode escolher isso somente em uma opção, não necessariamente por uma foto. Então, essa é a principal diferença entre o campo de SKU e o campo de produto, as etapas da compra em que eles aparecem e que eles afetam. Muito bom. Bom, Continuando. Criando o campo de produto, então, você entra na categoria a qual você vai criar esse campo, que aqui no caso a gente vai utilizar aquele mesmo campo onde criou o grupo, anéis. Lá em ações eu tenho campo produto. Lembrando, assim como os grupos, tanto os campos de produto quanto os campos de SKU seguem a estrutura de herança, ou seja, todos os campos criados em uma categoria de nível superior ou na categoria raiz serão herdados para todas as categorias filhas respectivas. Então, você precisa ter muito cuidado nessa definição, para não criar um campo que não seja compatível com produtos que sejam das categorias filhas dessa categoria. Por isso, antes de colocar, antes de fazer qualquer tipo de edição aqui, coloque no papel, veja se faz sentido, porque depois para mudar sempre complica. Sempre complica, porque, por exemplo, os campos de SKU são campos obrigatórios e que implicam na inativação de produtos. Então, se eu planejo isso errado e depois eu preciso corrigir, eu tenho o risco de inativar produtos e se a minha loja está no ar, eu tenho risco de ficar um tempo sem vender esses produtos até que todo o processo tenha sido finalizado. Bom, definindo o campo de produto. Entrei aqui na listagem, aqui ele não me trouxe nenhum campo herdado e nenhum campo criado. Lembrando, os campos herdados e criados, eles, diferentemente dos grupos, eles vão aparecer juntos aqui, somente separados por grupos. Então ele vai mostrar aqui o grupo e abaixo desse grupo quais os campos criados nessa categoria ou herdados que pertencem a esse grupo. E assim com os demais grupos, caso existam. Porém, como eu não tenho nenhum campo, eu vou criar um novo campo. Na criação de um campo produto, eu tenho aí o campo nome. Esse campo é utilizado para a identificação interna dessa especificação. Ele não vai ser exibido para o cliente. Então, você consegue usar aí termos que sejam mais técnicos, ou então... Vamos usar um exemplo. O exemplo aqui, em joias, eu posso usar o termo pedra preciosa. O texto, diferentemente do nome, esse sim é exibido para o meu cliente. Ou seja, aí eu preciso medir um pouco o técnico. Eu preciso colocar algo que seja entendível para o meu cliente. Então eu posso colocar um valor totalmente diferente daquilo que eu preenchi no nome. Posso colocar somente pedra. Os tipos do campo vão definir quais os formatos dos valores possíveis para esse campo. Por quê? Tanto em campo produto quanto em campo SKU, eu preciso, dependendo do tipo desse campo, criar os valores, ou seja, os valores pré-definidos. Assim como no campo cor, eu tenho os valores pré-definidos, vermelho, amarelo, azul, branco, preto,
Também em um campo tamanho, eu vou ter os valores pré-definidos, P, M, G. Então, esse tipo vai definir se eu preciso ou não cadastrar esses valores pré-definidos. Lembrando, os campos, os tipos texto, texto grande, número, texto indexado, texto grande indexado, eles não precisam no cadastro desse valor pré-definido. Por quê? Eles serão preenchidos lá no cadastro de produto, como um texto livre. Então, não tem sentido ter valores pré-determinados para eles. Porém, os tipos combo, rádio e checkbox, esses sim precisam, antes do preenchimento no cadastro do produto, do cadastro dos respectivos valores. Explicando um pouco a diferença de cada um desses tipos, o texto grande, a diferença é quebra de linha. O texto grande, diferentemente do texto, eu tenho uma quebra de linha e eu também tenho uma limitação maior de caracteres. Então, se eu vou precisar copiar ali um código HTML, se eu vou precisar usar um código de um vídeo do YouTube, então eu uso a opção texto grande. Eu tenho ali também a opção número. Ela tem uma funcionalidade parecida com o texto grande, porém ela limita o campo para que não sejam preenchidos caracteres alfanuméricos, somente caracteres numéricos. Temos o combo, que é exatamente o que temos aqui. Essa lista suspensa, que tem uma seleção única de valor, porém a exibição dela é diferente. Temos o radio, que é diferente desse quadradinho aqui, é aquela normalmente que é a bolinha. Bolinha, que também é uma seleção única. A diferença do radio para o combo é uma diferença visual, né? Em finalidade, as duas têm a mesma, que é a seleção de valor único por produto, por SKU no caso. A mesma do radio para o checkbox, que é esse aqui onde você pode selecionar vários, e o radio você só pode selecionar um. O checkbox, eu utilizo muito esse tipo quando eu tenho uma característica que vai ser comum em N produtos. E esses produtos também têm um N dessas características. Um exemplo, itens inclusos. Eu posso ter num produto o campo itens inclusos, porém, em alguns eu vou ter somente no caso de um celular, somente um carregador, em alguns vai vir o carregador e o fone, em alguns vai vir um carregador, o fone e um CD de instalação, enfim, né? Ela é bem utilizada para esses casos. Lembrando que é o único tipo que permite a seleção de múltiplos valores. E aí eu tenho texto indexado e texto grande indexado. A diferença deles para o texto e texto grande é que o valor preenchido nesses campos, lá no cadastro de produto, vai ser utilizado na busca interna, bem similar com aquele campo das categorias palavras substitutas. Eles seguem a mesma lógica. Bom, definindo o tipo, aqui no caso a gente vai definir um tipo combo, que é exatamente essa caixa de seleção. Veja que quando eu selecionei o combo, o campo abaixo de valor padrão sumiu. Se eu voltar esse tipo para o texto, ele é habilitado de novo. O que é esse campo valor padrão? Ele define um valor que todos os SKUs, a partir do momento que eu salvar esse campo, toda vez que eu cadastrar um produto, ele já vai vir com esse valor padrão preenchido para essa especificação. Vamos voltar para o combo. No combo, eu já não tenho esse valor, porque eu já tenho todos os valores pré-definidos já cadastrados. Depois eu tenho a opção de grupo, que como dissemos é uma opção obrigatória e isso precisa ser feito antes do cadastro de produto, de campo produto e SKU, até porque sem essa seleção eu não conseguiria salvar esse campo. Então aí eu vou selecionar o campo especificações anéis, que foi o que a gente acabou de criar. E depois eu tenho as opções que vão definir como que esse campo vai ser exibido e também ligados ao funcionamento desse campo. Presta atenção, que isso faz muita diferença. Sim. Filtro. Esse campo define que essa especificação de produto será exibida no menu lateral como um filtro de navegação. Lembrando,
Recomendamos que utilize essa opção de filtro quando você tem os tipos combo, rádio ou checkbox. Por que não utilizar a opção de filtro quando eu tenho texto e texto grande? Porque o sistema, se eu preencher em uma pedra, em um produto, quando for cadastrar, preencher diamante com D maiúsculo em um produto, em outro produto, preencher nesse valor diamante com D minúsculo, o sistema vai exibir no menu lateral os dois valores de filtro, mesmo que sejam quase iguais, porque o sistema vai entender como valores diferentes pela diferenciação da maiúscula e minúscula. Então, a gente recomenda que campos do tipo texto, campos de tipos livres, de cadastro livre, não seja utilizado com filtro para não causar esses cenários em que eu tenho vários filtros duplicados. Depois, eu tenho a opção obrigatória. Ela vem desmarcada no caso de campo produto. Porém, eu posso definir que esse campo seja obrigatório. Isso faz com que, sempre que eu cadastrar um produto dentro dessa categoria que tem esse campo, se eu não preencher o campo, nesse caso, pedra preciosa, lá dentro do cadastro de produto, eu não consigo ativar esse produto. Ou seja, esse campo passa a ser um campo obrigatório do cadastro de produto. A gente recomenda utilizar isso somente em casos muito específicos, que realmente você não consegue colocar o produto no ar sem que essa informação esteja preenchida. Por exemplo, algum caso de medicamento, alguma questão relacionada a alguma legislação específica, que se eu subir um produto no ar sem essa informação, eu tenho algum risco aí de alguma penalização. Eu tenho também o campo exibe especificação, que, assim como a gente disse, o campo de produto ele pode ser utilizado como filtro. O campo de SKU também. Porém, o campo de produto, eu posso ou não exibi-lo na página de produto. Se eu não marcar essa opção, eu só tenho ele na vitrine, no menu lateral, como um filtro de navegação. Se eu marcar essa opção, além do filtro de navegação, claro, se eu marcar a opção filtro, eu também vou exibir esse texto descrito na página de produto. Por exemplo, se nesse campo pedra preciosa, lá no produto eu preencho o valor diamante, quando eu entrar na página desse produto, ele vai aparecer dentro da aba especificações, lembrando que se a implementação for diferente, ele vai sempre ser exibido de acordo com a forma que foi implementada a página, mas suponhamos que cada grupo seja uma aba dentro da página de produto. Então, nesse caso, eu tenho pedra preciosa, que vai ser exibido dentro da aba especificações, na página de produto, e para aquele produto específico, como eu selecionei o valor diamante, então ele vai mostrar pedra preciosa, 2 pontos, diamante. Então, uma informação adicional ali que eu tenho na página de produto. Isso pode ser usado, por exemplo, também para especificações técnicas. Eu tenho o campo sistema operacional, e aí eu tenho os valores iOS e Android. E aí, quando eu for cadastrar os produtos, eu seleciono o valor de cada um deles, e quando eu entrar na página de produto, na aba de especificações técnicas, eu tenho o valor que eu selecionei ali no cadastro de produto. Bom, aí eu tenho também a exibição do link no menu superior e também no menu lateral. Isso define que, se eu selecionar essa opção, o sistema vai exibir os valores dessa especificação lá no menu superior ou no lateral, para que o cliente já clique ou no menu superior ou no lateral, aplicando um filtro. Ele já aplica um filtro diretamente pelos menus, né? Lembrando que sempre que eu utilizo a opção filtro, logicamente eu também preciso marcar link no menu lateral, por ser um filtro do menu lateral. Caso eu tenha link no menu superior, eu vou habilitar além das categorias, lembrando que os dois somente funcionam caso você utilize na implementação os controles padrões da VTEX para a geração do menu superior e do menu lateral. Caso contrário, ele vai seguir a estrutura definida na sua implementação. Definido isso, eu tenho a opção de ativo, que é onde eu defino se essa especificação vai aparecer nas páginas de produtos ou não.
Lembrando que se é uma especificação obrigatória, ela pode incidir em ativação de produtos ou de SKUs, por ser um campo obrigatório para ativação. Definido todas as opções, eu já posso salvar. Como esse é um campo do tipo combo, ele vai precisar do cadastro dos valores pré-definidos de pedras preciosas. Por isso que eu nem selecionei a opção ativo, porque eu não consigo ativar no campo, lembrando, só dos tipos combo e rádio e checkbox, eu não consigo ativá-lo sem que ele tenha ao menos um valor cadastrado e ativo. Então eu preciso, antes de ativar, cadastrar esse valor. O cadastro desse valor ele fica nessa seta de opções adicionais, do lado de alterar, lá na opção valores. Selecionei valores. Entrando em valores, ele vai mostrar aí a listagem, caso já tenha de todos os valores cadastrados, aí também que você consegue ordenar esses valores, ou então onde eu crio um novo valor. Aqui na criação de valor, eu tenho uma particularidade. Por quê? Se eu tenho N valores para essa especificação, eu não preciso cadastrar uma e salvar. Cadastro outra e salvo. Eu posso cadastrar todas de uma vez, sempre separando cada valor por linha. Então eu posso colocar numa linha diamante, na outra linha rubi. Diamante. Rubi. Na outra esmeralda. Esmeralda. E a outra ametista. Safira. A hora que eu salvar, por estar separado por linha, ele já vai cadastrar os valores separados. Né? E já na ordem que eu defini ali naquele campo de criação. Criando os valores e verificando aí do lado que eles estão ativos, você já consegue retornar lá para a página de criação do campo. Alterando esse campo, você já consegue marcar a opção de ativo. Isso é um ponto que comumente é esquecido. Às vezes eu cadastro o valor, só que eu esqueço de voltar para ativar. Eu preciso fazer isso. A partir da hora que eu crio um campo desses tipos, eu preciso primeiro cadastrar os valores, depois eu retorno e ativo o campo. Vale a pena sempre checar isso antes de abrir um chamado, né? Sempre checar, porque sem isso, sem ativação, esse campo não vai aparecer ali no cadastro de produto. Bom, essa foi a criação dos campos de produto. A criação dos campos de SKU é bem similar, porém eu tenho algumas particularidades. Então, na criação de campo de SKU, eu vou retornar aqui para as categorias, usando a mesma categoria lá em joias, anéis. No menu ações, ao invés de entrar em campo produto, eu tenho lá a opção campo SKU. A lógica do campo SKU é a mesma do campo de produto, nesse caso da exibição da listagem, ele vai listar os grupos, vai listar os campos que foram herdados e os campos que foram criados nessa categoria. Nesse caso, a gente já tem um campo criado, que é o campo aro, né? Como ele foi criado nessa categoria, vocês podem ver que aí você consegue alterar. Caso eu tivesse algum campo que fosse herdado, ele não exibiria lá o botão alterar, ele só exibiria a setinha e a opção categoria de criação, que quando você deixa o mouse em cima, ela te indica em qual categoria esse produto foi criado. E aí você vai até essa categoria e aí sim você consegue editar esse campo. Na edição do campo, você tem o campo nome e texto, que são as mesmas definições de um campo de produto, o nome para identificação interna e o texto para exibição no site. Os tipos, eu tenho menos tipos do que o campo de produto, porque eu só posso, como é um campo de SKU, eu só posso ter tipos que têm uma seleção única, porque
Um SKU só pode corresponder a uma combinação de especificações. Eu não consigo ter dois SKUs correspondendo à mesma combinação. Eu não consigo ter, para o mesmo produto, dois SKUs com o mesmo aro. Então, eu tenho essa limitação do tipo do campo. Em questão do rádio combo, é legal que você se informe com quem está sendo responsável pela implementação qual é o melhor para a implementação, porque dependendo de alguns layouts, o rádio é mais amigável, dependendo de outros, às vezes o combo é mais amigável. Aí tem a seleção de grupo, que também segue a mesma lógica do que a seleção de campo de SKU. Lembrando que os grupos podem ser utilizados tanto para campo de produto quanto para campo de SKU. E eu tenho as opções de filtro, que segue a mesma lógica. No campo de SKU, ele pode ou não ser um filtro de menu lateral. O campo obrigatório, diferente do cadastro de campo de produto, ele já vem marcado e você não consegue desmarcar esse campo no cadastro de campo SKU. Por quê? O campo SKU ele é obrigatório para o sistema para que ele saiba, na seleção dentro da página de produto, qual o SKU que o cliente selecionou e qual o SKU que ele vai inserir no carrinho. Sem essa informação, o sistema não consegue entender qual o SKU selecionado lá dentro da página de produto. Então, por isso, todos os campos de SKU são necessariamente obrigatórios. Aí eu tenho a opção Exibe Especificação, que é onde eu exibo essa especificação de SKU da mesma forma que a especificação de produto, como um texto dentro da descrição, dentro do grupo específico. Eu tenho também link no menu superior, link no menu lateral, que também seguem a mesma lógica do campo de produto. Lembrando que eles somente funcionam caso vocês, na implementação, tenham utilizado o controle padrão da VTEX, que gera os menus de acordo com o cadastro. E aí eu tenho a opção ativa, que assim como o campo produto, como no campo de SKU eu sempre vou precisar cadastrar os valores para poder ativar o campo, então na criação eu não preciso selecionar essa opção. Eu posso salvar sem ativar o campo, depois eu cadastro os valores, que é o mesmo processo do cadastro de valores para campos de produto. E assim que eu cadastrei todos esses valores, ou ao menos um valor ativo, eu consigo voltar lá na criação de campo de SKU e ativá-lo.